O Heitor aí tá te mandando uma boa recuperação. Acho que é para você, Felipe, tá? Obrigada, viu, Heitor? Obrigadão, tamo junto. Então Bom vamos dia, lá. Bonato. Ó, tá aí, ó, viu? Bom dia, prof. Tudo Tô bem, aqui sempre, Heitor? tá? Sou meio tímido, mas eu tô Ó aqui lá. sempre. Tamo junto. Deus Tô junto, abençoe, tô. Heitor, que a próxima vez que eu veja você seja de verdade na vida real, né? Que chega desse negócio Amém. de EAD, né? Ó, vai. Então é o seguinte, o Heitor tem um timbre parecido com o do Christian. Eu só reconheço os dois porque o Christian tem sotaque, né? O Heitor não tem tanto. Mas se os dois falarem assim, eu fico, opa, Christian, Heitor, Christian, Heitor. A gente vai falar sobre as duas últimas formas, tá? A divisionalizada e a adocracia. Então vamos direto para a divisionalizada aqui. E eu acho que eu consigo fazer o negócio aqui mais assim, resumidão, que vai dar boa. Vamos lá. Tá, então vamos lá. Deixa eu só deixar vocês aqui do lado. Para eu ver o que tá rolando aqui, peraí. Bate-papo aqui também, vai. Se vocês tiverem alguma coisa aí, pode falar, tá, gente? Que daí fica mais fácil para eu saber que vocês estão falando comigo. Tá, então, é o seguinte. A forma divisionalizada, ela basicamente as grandes corporações são formas divisionalizadas. Então, até por isso que eu coloquei esse exemplo aqui, né? Tipo, você tem Nestlé e aí você tem várias outras companhias debaixo dela, né? Então, você tem uma corporação, geralmente as corporações são assim, e aí você tem outras marcas, indústrias debaixo dela. Então, a Nestlé é um caso, a Coca-Cola é um caso, a Danone, o Unilever. O Unilever é um clássico que a gente consegue ver, assim, de uma forma bastante clara, né? Que é uma corporação. Porque eles têm, de fato, parques fabris diferentes, né? Tem a turma lá do sorvete, daí tem o pessoal de, sei lá, limpeza e etc e tal. Então, a forma divisionalizada funciona muito bem para corporações. Porque o que acontece? Começa, né, da treta. Você começa a ficar com uma organização grande demais e aí você tem um cara que é o chefe de tudo e o cara basicamente não consegue administrar de uma forma próxima todos esses tipos de organização diferentes, com lugares diferentes, com propósitos diferentes, com mercados diferentes. Então, uma das formas de você resolver isso é você tendo uma forma divisionalizada. Agora, o que é interessante aí da forma divisionalizada é que, deixa eu até achar um desenho aqui, esse desenho é bom. É que você basicamente tem uma outra estrutura dentro da estrutura. Então, a forma divisionalizada é basicamente isso. É você ter uma superestrutura que compõe as outras estruturas. Então, a grande ideia é você tem um pessoal aqui de topo que é o Strategic Apex de todo mundo que está aqui embaixo. Só que aqui embaixo você tem todas as organizações com estruturas próprias, praticamente semi-autônomas. Elas só não são totalmente autônomas justamente porque você tem essas peças aqui que dão suporte para esses caras que estão aqui embaixo. E aí, se vocês olharem com amor e carinho aqui, vocês já conhecem essa figura de cabeça, vocês vão ver que a gente tem uma tecnoestrutura magrinha aqui, nós temos um staff maior aqui, e aí temos o núcleo estratégico mais ou menos do tamanho como é sempre. E embaixo, nós temos aqui estruturas relativamente parecidas. Normalmente, o que a gente tem embaixo são burocracias mecanizadas. Então, é uma tendência das divisionalizadas você ter abaixo dela burocracias mecanizadas. É obrigatório? Não é, mas funciona melhor, porque você consegue ter algum tipo de padronização lá de processos e tal, você tem como mensurar melhor os resultados. Então, a gente vai entrar melhor um pouquinho nessa lógica aí de você estar preocupado com os resultados, e isso daí faz bastante sentido você ter burocracias mecanizadas aqui embaixo. Então, o sistema dela seria mais ou menos esse. E aí, o que é importante aqui, que vocês vão lembrar bem, é que
No caso da divisionalizada, você tem uma tecnoestrutura super magrinha ali, que como você não consegue dizer para subsidiárias que são semi-autônomas, o que elas vão fazer, você não consegue padronizar o processo delas, não faz sentido você ter uma tecnoestrutura super grande aqui, porque obviamente você não consegue fazer isso. E se elas têm uma certa autonomia para resolver como elas serão, não tem sentido você ter uma tecnoestrutura grande aqui. Se você tem uma burocracia mecanizada aqui embaixo, eles mesmos terão sua tecnoestrutura mais desenvolvida. Mas a forma divisionalizada em si, não. Então faz bastante sentido, né? Só com o conhecimento que vocês têm, vocês conseguem resolver isso daí. Então, são quase autônomas organizações. Professora, baixou um pouco do volume, você mudou alguma coisa aí agora? Obrigada, Bonato. Essa pessoa aí que está muito, muito equilibrada no EAD, né? Pessoa que sabe o que está fazendo. É isso aí. Tá, deve ter melhorado, né? Melhorou. Desculpa aí. Tá, beleza. Então, a ideia é que essas partes centrais aí da estrutura divisionalizada funcionem como headquarters. Então, você tem o pessoal ali que é tipo super estratégico, etc e tal, só que embaixo você vai ter essa repetição. O pessoal lá de cima está pensando na corporação como um todo. O pessoal de cada organização está pensando na sua própria organização. Então, essa é a lógica. Então, ainda assim, você tem uma lógica de poder top-down, né? Os meninos de gestão de negócios, de marketing, estavam falando que o processo é top goela down. Cara, tipo isso aí. Então, aqui tem um exemplinho, né, de uma forma divisionalizada, né, que você tem um presidente, um CEO, que hoje em dia está mais chique falar CEO do que presidente, né? Você tem um pessoal de planejamento aqui, um pessoal de departamento legal e financeiro aqui, e aí aqui vocês têm as divisões. Então, cada organização tem a sua própria característica, sua própria forma de construção. E aí, normalmente, aqui na divisão 1, obviamente, você tem também, de novo, um tipo de um CEO, um diretor, alguma coisa desse tipo aí. E aí, aqui o desenho que a gente estava olhando. Tá. Aí uma coisa que vocês vão conseguir responder sem nem pestanejar um pouco. Se você precisa dividir isso de alguma forma, a forma como você vai fazer essa divisão, ela tem que ser por mercado. Então, não tem como ser a outra opção, justamente porque se você precisa dividir de alguma forma, você tem que garantir que tem um distanciamento aí de mercado. Por quê? Porque cada uma das estruturas, cada uma das organizações que vão embaixo delas vão atender algum tipo de mercado específico. E aí, cada uma delas tem as suas os seus próprios agrupamentos. Vocês sabem que quando a gente agrupa para o mercado, a gente já falou sobre isso, que normalmente você tem duplicação de função, né? Porque aí você tem que ter o cara da produção para a produção do mercado de, sei lá, batatinha, e você tem que ter o cara da produção que está vendendo shampoo. Então, assim, você tem duplicação de função frequentemente quando você tem divisão de mercado. Mas nesse caso, já que a gente tem essa semi-autonomia das organizações que estão ali embaixo, não faria sentido você fazer de outra forma. Por exemplo, manter a produção de tudo num lugar só e o marketing tudo num lugar só, porque elas são companhias diferentes, são organizações diferentes. Então, obviamente, a base para agrupamento é de mercado. Muito bem. Obviamente, então, você tem duplicação de função, porque isso é característica do agrupamento do mercado, vocês já sabem isso. O controle, ele se dissipa, porque, obviamente, para o topo das organizações que estão embaixo, né? Então, você tem uma cabeça pensante lá no topo, mas você tem também ali na linha intermediária, você também tem uma repetição de algum tipo de poder. E, em geral, como eu disse para vocês, ela normalmente pareia com uma burocracia mecanizada e, normalmente, essa burocracia mecanizada agrupada por mercado também. Tá.
O mecanismo de coordenação que é primário para a estrutura divisionalizada é a padronização de resultados. Por quê? Porque você não consegue mutual adjustment com os caras que estão lá embaixo. Pô, é grande demais, não tem como. Supervisão direta, ela vai aparecer, obviamente, dentro desse tipo de organização, mas ele não é o principal mecanismo de coordenação. Por quê? Porque você tem que ter, você não tem como estar ali o tempo todo vendo o que o cara está fazendo, conversando com ele, tipo, tá, então vocês venderam shampoo, não venderam batata hoje. É meio que tipo, vamos lá, né, rapaz? Aí, o que você tem? Processo você não tem como fazer também, porque você tem uma tecnoestrutura magra demais, justamente para dar autonomia para os caras que estão embaixo. Então, o que te sobra é a padronização de resultados. Então, você diz para os caras, filho, você aí, esse ano, você vai ter que entregar tanto de lucro, você vai ter que entregar tanto de produção, e assim por diante. Então, a padronização é de resultados e não do processo. A linha intermediária, então, é a parte principal desse tipo de burocracia, né? Então, justamente porque a linha intermediária são os chefes, os presidentes, os CEOs da organização que está embaixo da divisão. Então, eles são, de fato, a parte mais importante dessa estrutura divisionalizada. E claro, né, você tem ainda supervisão direta, né, porque se você não resolve bem com a padronização dos resultados, você ainda tem a possibilidade de dizer, escuta, senhor presidente, o que o senhor queria dizer com isso daí? Então, você tem uma lógica como chama? De supervisão direta, mas o principal mecanismo é a padronização de resultados. Resultados. Eu tô com as palavras meio emboladas. Muito bem. Outra coisa que também é óbvio que vocês conseguem pensar sobre isso como é que eu controlaria? Então, a gente tinha dois grandes tipos de controle. Se vocês verem... Deixa eu ver o que está aqui, até para vocês lembrarem da figurinha aí, para ficar mais fácil isso aqui. Você tem a performance control aqui, né? E o planejamento da ação aqui. E aí vocês lembram que a gente tem, os dois são algum tipo de controle, mas uma das coisas importantes é que o plano de ação, você dá o processo, né? Você está muito preocupado com como o processo vai ser feito. E o controle por processo, você está mais preocupado com a forma como aquilo vai resultar para você. Então, o que é importante aqui é óbvio, de novo, que eu não consigo dizer para a organização que está debaixo de mim, ou para todos que estão ali, falando assim, então, segunda-feira você tem que fazer a compra, terça-feira você tem que produzir, quarta-feira você tem que mandar. Você diz assim, olha, filho, seja o que Deus quiser, você tem que me dar resultado. Então, o controle, ele está muito relacionado a esse estilo de controle de desempenho e não o action planning, o planejamento de ação que a gente tinha visto antes. Obviamente, você tem treinamento e você tem endocrinação, mas isso é uma característica, obviamente, de você ter algum tipo de padronização. E se você tem padronização, mesmo que seja de resultados, sempre vai ter algum tipo de treinamento e endocrinização. Como eu disse antes, ela funciona melhor com a burocracia mecanizada, porque você precisa de estrutura debaixo de você. Então, para organizar uma forma divisionalizada, é mais fácil se você tiver as burocracias mecanizadas embaixo. Ela tende a funcionar muito, muito melhor. Mas você também pode ter uma burocracia profissional e pode ter uma adocracia debaixo dela também. É possível fazer, embora ela se adapte melhor com a burocracia mecanizada. E aí, a gente começa a falar um pouco da coisa da descentralização. E o que a gente tem para descentralização, que é uma coisa bem interessante, é que quando começou a aparecer essas estruturas divisionalizadas, a GM, por exemplo, era uma delas que falava muito sobre isso, né? Falava, a gente tem vários aqui parques fabris e cada um tem a sua própria autonomia, cada um resolve aquilo que deve fazer, porque daí, né, claro, se a gente está falando que você tem
burocracias mecanizadas debaixo da corporação, a sensação é essa, que você tem uma super descentralização da coisa. Agora, numa análise um pouco mais fria da coisa, você vai ver que, na realidade, isso é uma forma de tentar centralizar o poder. Por quê? Porque como você está dividindo isso em grandes empresas diferentes e cada empresa tem a sua própria, seu próprio alinhamento, vai decidindo aquilo que vai fazendo, etc. e tal, o que acontece é que elas poderiam ser sozinhas, então elas podiam simplesmente se destacar da corporação e rodar sozinha, porque ela não precisa mais da corporação em si, não precisa mais do pai, né? Ela é grande o suficiente, ela é estruturada o suficiente aqui embaixo. Então, simplesmente abandonar isso aqui e continuar é uma possibilidade. Então, o que os caras começaram a dizer é o seguinte: por mais que se falasse que aquilo é uma forma de descentralizar, etc e tal, na realidade, isso era um tipo de centralização, para dizer assim, olha, você precisa de mim, entendeu? Então, eu vou continuar aqui em cima e você tem que me dar resposta, você tem que me dizer quanto que você performa, você tem que me dizer o que você está fazendo. Eu que vou dizer para você se você está atuando ou não está atuando direito no mercado. Eu que vou dizer para você qual que é o teu objetivo daquele ano. Então, é uma forma de manutenção do poder e do controle para uma divisionalizada. Por isso que, até acho que está aqui no outro slide aqui, que eles falavam muito, né, da GM, falou assim, a gente é super descentralizada. Na realidade, não é uma forma de descentralização total, é uma forma de centralizar de alguma forma o poder. Então, fala um pouco sobre isso, da questão da descentralização das divisionalizadas. E aí aqui, né, como eu estava falando para vocês, a lógica do controle é muito preocupada com a performance, né? Então, o controle é dentro da performance, não como você está fazendo. O processo é assim, tá, você se vira aí, você vê o que é melhor para você, seja o que Deus quiser. No caso, o tipo de controle que você consegue fazer sendo uma divisionalizada é dizendo para o cara, eu quero esse desempenho, eu quero esse resultado. Então, está muito relacionada com a performance, né? Com o desempenho da organização. Deixa eu ver aqui. Sobre, né, você ter... então, frequentemente o que a gente chama dali do topo do nosso núcleo estratégico e um pouquinho de tecnoestrutura, um pouquinho de staff que você tem ali em cima, isso é chamado normalmente de headquarter. E aí, então, você tem essa estrutura de controle que é da divisão, e aí você tem embaixo dela as estruturas formadas, por normalmente burocracias, embaixo com as suas próprias estruturas, que também vão ter o estratégico, vão ter linha intermediária, vão ter toda aquela estrutura que a gente conhece bem. Então, a lógica é que você tem o headquarter, que então, essa parte de cima da organização que controla todas as divisões, eles são aqueles que determinam o desempenho que precisa ser feito, então assim, é muito definido o que é parte de cada um, né? Para o headquarter faz sentido ele dizer assim, eu quero tanto de desempenho, é isso que eu quero de resultado de você. Eu estou aqui para te dar suporte em algumas coisas que você não consegue fazer internamente, mas por conta disso, eu espero determinado tipo de desempenho. E as divisões, por sua vez, elas têm que dar o seu resultado de acordo com uma resposta àquilo que se pede de performance, de desempenho. Não sei por que eu continuo falando performance. Performance é uma palavra em inglês, né? A gente usa, na verdade, desempenho em português. Então, o headquarter, ele tem essa característica aí de resolver muito da alocação financeira, né? Então, assim, precisa de aprovação do o que vai ser, a grana vai para onde, como é que faz, etc e tal. Ele tem muito a parte estratégica e de formação de produto e mercado. Claro que não é uma coisa só top-down, né? Ela é uma coisa assim, tipo, tá, vamos conversar e vamos tentar entender isso, mas a lógica, assim, de poder dizer, olha,
para esperar de você algum tipo de desempenho, eu te ajudo a organizar algumas coisas. Por exemplo, a alocação financeira, essa análise de mercado, etc. O headquarter também é responsável por tirar ou colocar os seus CEOs das divisões, né? Então, eles funcionam como um grande departamento de RH, né? Dizendo, não, esse cara deveria estar ou não deveria estar. Então, eles... Christian, tudo bem? Tá atrasado, né, irmão? Tudo bem, Christian? Eu tava aqui discutindo com o Bonato se tava tudo bem e tal, mas você não tava aqui para apaziguar a situação? Tamo aí, professora. Então, tá bom. O Felipe tá aguardando lá qual que vai ser o tema da discussão aí do café com o Christian. Café com o Christian. Eu tava esperando também esse debate aí, acho que o Christian não ia aparecer hoje. Pois é, Claro eu tava preocupada, cara. Tô aqui tava dando com altas ideias para discutir aqui. Tava dando uma estudada nos temas atuais aí, pode ser lá os protestos, pode ser dos anônimos, você escolhe, professor. Nós vamos... Tá bom, entendi. Você foi dar uma olhadinha no que tá em voga hoje lá na BBC pra gente colocar na pauta. Tá bom. Sei. Beleza, vamos lá então. Já tô quase terminando, Christian, a forma de visualizar. Você vai ter que assistir essa videoaula depois no YouTube. Tá, eu assisto depois. Muito bem, então vamos lá. Monitoramento, obviamente, e prover algum tipo de suporte comum que é para todas as divisões que estão debaixo dela. Aí a gente tem aqui algumas condições para você ter uma forma divisionalizada. Uma delas é que você tenha que ter alguma diferença de mercado, né? Então, você tem que ter algum tipo de mercado diferente que você vai atender, que faça sentido você ter várias organizações debaixo de você, porque senão não tem uma só. Então, obviamente, você tem que ter algum tipo de diversidade de mercado para justificar ter uma corporação desse tamanho. Eu tô com alguma alergia no pulso aqui. Deixa eu ver o que mais que é importante aqui. O que é importante também para o tipo da estrutura que você tem para divisionalizada, e é isso que você vai ver nesse quadrinho aqui que é mais para frente. Aqui. Era esse que eu queria. Mas que você não pode ter é esse aqui, mas não é bem esse aqui. Tinha um que a gente tinha os nomezinhos ali das organizações. Você tem uma característica de você ter uma certa estabilidade, uma certa simplicidade, porque senão fica muito difícil de você pedir algum tipo de padronização de resultado, porque você não sabe exatamente o que vai acontecer. Então, você tem que ter uma certa capacidade de prever aquilo que vai acontecer ou de entender o ambiente, porque ele não é tão complexo e tão dinâmico para você manter esse tipo de situação. Normalmente, você tem aí, em termos de idade e tamanho, elas são bastante grandes, porque senão não teria sentido você ter uma estrutura desse tamanho, e normalmente elas são velhas, são antigas. Justamente porque aí começa a ficar com um processo muito mais cheio de detalhes, e esses detalhamentos, essas características, aí você vai atendendo mercados diferentes, etc. Então, isso são características também de tempo e de idade, né, e de tamanho. Então, normalmente você tem as formas de visualizar das organizações que são mais antigas e que são bastante grandes. E quando você tem essa coisa da divisão de poder para os gerentes que você tem, você tende a dar alguma condição para diversificação para as formas divisionalizadas. E aí, você tem aqui alguns estágios que eles falam sobre na verdade, alguns tipos de organização divisionalizada, né? Em geral, acontece que você tem
em algum momento, uma certa interdependência entre as divisões, mas que, em geral, você chega numa situação de uma divisão pura, né? Então, você tem uma lógica integrada em algum momento, você tem uma lógica por produto, que você tem uma integração aqui também, você tem uma outra que também tem uma integração por produto, mas que não é só de um lado para outro, ela se conecta com todas as divisões, e você tem a mais pura divisão, que cada um tem o seu próprio processo, e seja o que Deus quiser. Então, existe a possibilidade de você dizer que é uma forma divisionalizada quando você tem estruturas embaixo dela, mas que elas têm alguma interligação entre si também. Só que essa interligação não é como a gente vê, por exemplo, de departamentos dentro de uma burocracia mecanizada simples, que você tem lá o departamento de vendas, depois tem o departamento de logística, e os dois têm alguma certa interdependência. A interdependência deles é normalmente da indústria para a indústria, da organização para a organização, e não do departamento para o departamento, o setor para o setor. Então, isso também é uma coisa importante para... Peraí que eu tranquei aqui meu computador. Tá. Então, tá aqui, né, a explicaçãozinha desse desenho que você tem aqui, mas pelo desenho eu acho mais fácil entender o desenho do que o escritinho, né? No problem at all. E aí a gente tem problemas com a estrutura divisionalizada, questões aí que vocês vão ter que considerar. Ele tem algumas questões aí que podem ser interessantes economicamente, que você tem uma alocação de recurso mais pensada, né? Porque você tem uma cabeça lá em cima, os headquarters definindo aonde que o recurso vai, né? Então, você tem uma área da organização pensada só para resolver esse tipo de coisa, só para resolver a questão da alocação de recurso. E aí, quando eu estou falando de alocação de recurso, lembre que eu não estou falando só de dinheiro, nem só de matéria-prima, estou falando de gente, estou falando da forma como as coisas acontecem dentro da organização. Então, qualquer tipo de recurso. Então, você tem uma capacidade de organizar isso melhor, porque você está olhando de cima e você vai distribuindo a coisa tipo o pai definindo mesada. Você tem uma condição de dar mais autonomia para os gerentes, né? Porque, obviamente, os gerentes, no caso, eles estão numa linha mais alta, né? Da própria organização que eles consideram. Você tem um espalhamento do risco, porque, obviamente, você não tem uma organização, né? Que se der errado aquela organização, tudo vai junto. Você tem várias organizações debaixo de você, então você tem uma condição aí de atender melhor e espalhar melhor a situação. Você tem uma condição de estratégia interessante também, né? Porque você tem esse headquarter pensando nas questões bastante estratégicas e pensando na coisa de performance, de resultado, etc. O problema das decisões estratégicas é que pode ter uma irresponsabilidade social, que seria muito que assim, como você tem um headquarter pensando lá em cima, ele não tem muita integração com o que acontece de fato ali embaixo. Então, você tem uma certa divisão meio grotesca até do pensar estratégico e do fazer estratégico. Porque o cara que está pensando na estratégia, ele não tem contato nenhum com a empresa que está ali embaixo executando aquilo. Então, é capaz de você ter esse tipo de problema relacionado com as estratégias justamente por causa dessa superdivisão entre o pensar estratégia e o fazer estratégia. Então, isso é uma coisa que vai acontecer. E a concentração de poder tem essa lógica da corrupção, né? Que a gente aqui no Brasil, a gente entende muito pouco de corrupção, então é uma coisa que a gente precisaria de uma aula bastante, né, focada para entender um pouco sobre isso, mas é óbvio que dá para entender, né, porque é o seguinte, se você tem um headquarter e esse headquarter ele é o responsável, está centralizado o poder nele sobre todas as divisões que estão embaixo dele, e ainda na divisão você tem outros caras que são os presidentes ou CEOs da divisão,
você tem essa lógica aí de concentração de poder. Tem alguém aí, tem poucas pessoas mandando em muita coisa e mandando em muito dinheiro. E aí, quando a gente tem esse tipo de situação, vocês sabem o que pode acontecer, né? Aqui no Brasil quase não acontece, mas pode acontecer aí nessas empresas aí super americanas e tal, pode acontecer. E aí a gente termina a forma divisionalizada. Falei para vocês, meus senhores, agora que vocês manjam das coisas, é só juntar as peças. Agora é só tentar entender, tipo, agrupamento de mercado, você sabe o que é. Controle por desempenho, você sabe o que é. Padronização de resultados, vocês sabem o que é. Então, easy, 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 easy. Tá, entendido a forma divisionalizada? Então aí, gente. Professora, pode tirar uma dúvida rapidinho? Manda, O que Felipe. é um sistema técnico mesmo? Aonde que você tá, sistema técnico, Felipe? Não, ali que falava que o sistema técnico tem que ser segmentado, um para cada divisão. O sistema técnico segmentado na fórmula divisionalizada. Esse sistema técnico seria meio que o conhecimento? Deixa eu ver onde que tá. Condições. Peraí, tá aparecendo esse troço aqui pra vocês? Não? Os slides, não? Não. Se você quiser que eu olhe no livro, também posso olhar. Peraí. Antes, Felipe? Depois? Depois. Depois? Depois. 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 Mais um. Aí, o segundo ali. Porque, na verdade, ele tá falando dos... como que a gente chama? Tecnoestrutura. Que está segmentado dentro da divisão. Então, você... Cadê a figurinha? Aqui, ó. Você quase não tem tecnoestrutura no topo da divisionalizada, né? Você tem, tá, de leve ali, né? Mas como você não tem... Como a tecnoestrutura é responsável por padronização de processos, você não tem como fazer isso porque os caras têm a sua própria tecnoestrutura aqui, porque são, em geral, burocracias mecanizadas que você tem aqui embaixo. Então, quando ele fala desse... como é que ele falou? Tecnologia? Na verdade, ele está tentando se referir a essa lógica de que você tem a própria tecnoestrutura de baixo na divisão em si, e não na corporação, não no headquarter. Entendi, obrigado. De nada, Felipe. Tainara, tudo certo então, Tainara? Deixa eu dar uma pausa no negócio aqui. Gravação, esqueci. A grande lógica do que é a DOC é que você tem uma finalidade, tem uma especialização, algo assim que tem um resultado, um objetivo claro, tem uma finalidade muito específica. Acho que a finalidade é a melhor palavra que tem aqui. Por isso que a gente tem essa forma organizacional. E uma das características principais de uma adocracia é flexibilidade. Ela é extremamente flexível, bastante assim orgânica. Então, assim, se vocês pensarem em uma estrutura organizacional extremamente orgânica, é a adocracia. Aqui está coladinho aquela tabelinha que a gente tinha aqui, e aí a gente tem que o mecanismo principal de coordenação da adocracia é o ajustamento mútuo. Por quê? Isso também vai ficar fácil de vocês entenderem aqui. A lógica é o seguinte: a partir do momento que você tem algo que tem um objetivo, tem uma finalidade, então a organização é pensada de uma forma extremamente orgânica, sem muita regra estruturada, sem muita coisa assim de quadradinha, sem caixinha, sem, né? Ela é solta, ela é fluida, ela é orgânica. Se ela é fluida, se ela é orgânica, se a coisa assim muito da posição, do cargo, etc., elas não são tão importantes na adocracia,
seria natural que você fosse para o ajustamento mútuo. Por quê? Porque o objetivo de qualquer coisa que seja ad hoc ou que seja ad hoc a finalidade é você ter uma certa habilidade e uma coisa sem muita fronteira para resolver determinadas coisas. Você não conseguiria outro mecanismo de coordenação que não fosse as próprias pessoas que estão envolvidas naquilo conversarem entre si e resolverem aquilo que parece mais interessante. E aí, a principal parte da organização aparece aqui como o support staff. Bom, vamos dar uma olhada aí com mais carinho. Então, essa forma organizacional, ela foi, esse nome, né? Adocracia ou adhocracy, foi cunhado em 1970, então não é um negócio super, né, antigo, como as burocracias, por exemplo, que vocês sabem lá que o termo burocracia começa com Weber, que é lá no começo dos anos 1900, então, assim, a distância é bastante grande. E a ideia é que ela é capaz de, justamente por ser mais orgânica, ela consegue ser uma estrutura organizacional que ajuda nos processos de ser inovativa. Então, se você é uma organização que precisa de muita inovação, que precisa de criar coisas do zero, coisas que não existem, coisas que precisam ser pensadas e ser extremamente inovadoras, a adocracia é uma resposta para isso, justamente por esse caráter orgânico dela. Então, o que acontece? Ele está tentando fazer aqui um paralelo. As estruturas simples, elas também podem ser inovadoras, porque elas são simples o suficiente para isso, mas ela não consegue muita complexidade, ela não consegue ser muito sofisticada na inovação. Na adocracia, não. Você tem uma coisa tão fluida e com a presença de tantos experts, especialistas e tal, que você consegue ter uma capacidade de sofisticação melhor para a inovação. A burocracia mecanizada e profissional, ela não é feita para inovação. Ela é feita para desenvolver ou para realizar bem determinados padrões que vocês decidiram para ela. Então, inclusive, se a gente fala de padronização e algum tipo de padronização para as burocracias, se você faz um negócio de uma forma padronizada, você nunca vai ter um resultado diferente. Então, a inovação se perde um pouco nesse sentido. Então, elas não são organizações feitas para dar conta de inovação. Então, a adocracia é uma forma de você resolver isso. Você precisa de uma forma tão orgânica e tão fluida para dar conta de inovação. Aí está falando da forma divisionalizada, que ela pode ser de alguma forma flexível, mas não necessariamente inovadora. Então, de novo, super orgânica, pouca formalização de comportamento, porque se você pensar em formalização, qual que é o problema de você pensar em formalização e inovação? Se você diz o que deve ser feito, como deve ser feito e quando vai ser feito, você não dá espaço para inovação. Então, a adocracia, ela tem como característica a não formalização do comportamento. É assim, temos um problema novo, vamos resolver esse problema. Como que a gente vai resolver esse problema? Não sei. A gente não tem uma estrutura formal e básica ou rígida para fazer as coisas. A coisa flui e ela vai se organizando conforme aquilo que precisa ser feito. Ela se organiza ad hoc, ou ela se organiza ad hoc, para uma finalidade específica. Você tem, obviamente, treinamento, né? Bastante treinamento para habilidades, né? Para especializar as pessoas, só que é diferente da burocracia profissional, onde você também tem bastante treinamento, você tem bastante especialização daqueles profissionais, só que se vocês lembrarem, na burocracia profissional, o que a gente tem daí se a gente lembrar de médico, professor, etc., você tem um pessoal assim bastante treinado, bastante especializado naquilo que eles fazem, só que eles estão sempre tentando puxar para os seus quadradinhos. Vocês lembram que eu mostrei para vocês
escaninho lá, né, que eles falavam em inglês do pigeonholing, que é a lógica de você tentar trazer o problema para soluções que já estão mais organizadas, para aquela caixinha, para aquele pedacinho do escaninho ali para resolver. No caso da Adocracia, você ainda tem um pessoal extremamente especializado, pessoal extremamente preparado em termos técnicos de treinamento, etc. Só que o objetivo não é trazer para soluções já prontas. O objetivo é o outro, é entender um problema novo e propor soluções novas, propor coisas inovadoras, propor jeitos diferentes de fazer, jeitos que não foram ainda testados. Então, um dos exemplos, inclusive, que o cara usa aqui no livro, o Mintzberg, alguns procedimentos da NASA, porque assim, o que você tem de importante é que você está fazendo coisas que ninguém fez, você está respondendo problemas que ainda ninguém respondeu. Então, vamos mandar uma nave tripulada para não sei aonde, tá? Ninguém fez isso ainda, então como é que nós vamos fazer? Cara, não sei, nós vamos ter que fazer uns testes, vamos ter que juntar o povo aqui, vamos ter que pegar quem entende disso, quem entende daquilo, quem entende daquele outro, junta todo mundo, põe os caras para conversar e ver o que sai dali. Então, você tem, sim, bastante especialização no trabalho, você tem bastante caras especialistas lá dentro, só que você não tem padronização desse comportamento, não tem uma padronização do que se espera desse comportamento. E aí, o que acontece? Uma das coisas aí que vocês vão ver é que a Adocracia, ela trabalha na estrutura matricial, que é essa lógica de você ter funcional e de mercado ao mesmo tempo. E vocês vão lembrar muito bem disso. Que tinha essa figurinha aqui que ajudava a gente a entender isso quando a gente estava falando dos mecanismos de interligação, que é essa aqui. Que vocês sabem que quando a gente tem uma estrutura funcional e ao mesmo tempo uma estrutura de mercado, você tem uma estrutura matricial. Então a Adocracia funciona muito bem como uma estrutura matricial. Só que é uma consequência da estrutura matricial, e vocês também vão lembrar disso, é que você precisa ter muitos mecanismos de interligação. Por quê? Porque aí você tem, né, você tem gerente para tudo, você tem bastante gente ali envolvida no processo, você tem uma situação que você superabunda muitas coisas e você precisa relacionar essas coisas. Então, na estrutura matricial, você tem necessariamente muita presença de mecanismos de interligação, ou não era mecanismo que a gente usava, eram instrumentos de interligação. Então, justamente por ser matriz, se é matriz, você sabe que tem muito liaison, você tem sempre muito instrumento de interligação. E você tem uma lógica aí de descentralização seletiva, por quê? Porque como é uma estrutura orgânica, você não tem o cara que é o chefe, só ele vai mandar eternamente. Você organiza a estrutura da organização em torno de finalidades específicas. Como você tem essa coisa da finalidade, as cadeiras vão mudando. Então, você tem muita gente especializada, muita gente com conhecimentos muito claros, muita expertise bastante clara, só que a forma como as coisas se conectam ad hoc. Se elas se conectam ad hoc, você tem uma finalidade. Se essa finalidade, é esse objetivo, é isso aonde a organização está tentando chegar naquele momento, é que manda nessa forma aí de como é que é agrupado, como é que se solta, quem naquele momento está responsável por determinada coisa e num momento seguinte não necessariamente essa pessoa é o chefe de novo, digamos assim. Então você tem essa lógica aqui da descentralização para adocracias. Então, de novo aqui, né, só lembrando, padronização, qualquer tipo de padronização de resultado, de processo, de resultado, processo e... Tá faltando um? Resultado, output, process e... habilidade. Obrigada, Felipe. É uma benção na minha vida, né? A pessoa aí já fica aí, já pensando nas coisas aí. Já valeu um ponto para tua prova, tá, Felipe?
E é bom que eu também já reconheço a voz das pessoas, não preciso nem olhar para quem vê que está respondendo. Como eu lembrei aí, só o Heitor e o Christian que tem um timbre parecido, mas graças a Deus o Christian tem sotaque. Então, é só falar 3 palavras eu já sei quem que é. Se a gente tem algum tipo de padronização, você não funciona para inovação. Porque você... Não, é uma benção, né, Heitor? Fala a verdade. Esse Felipe aí praticamente já pode dar essa disciplina no semestre que vem. Vai dar online ainda, tá, Felipe? Pelo Facebook. Vai ser live pelo Facebook com o Felipe falando sobre estrutura organizacional. Então, você não consegue ter essa lógica aí de padronização, porque se você tem padronização, você não tem espaço para inovação. Essa é a lógica. E se você tem divisão, aí voltando ao que eu acabei de falar, se você monta algum tipo de divisão dentro de uma adocracia, você tem que pensar que essa não pode ser uma coisa extremamente estanque, uma coisa extremamente dura, uma caixa resolvido. Você tem que manter algum tipo de flexibilidade, porque se você diz assim, não, esse departamento é só isso, ninguém entra, ninguém sai, é isso que vai ser, esse é o chefe. Você perde a característica dessa organicidade da adocracia. Então, a unidade de comando, ela é praticamente irrelevante, não é importante quem é chefe. Por quê? Porque a questão ela se envolve em torno de uma finalidade específica. Se ela se envolve em torno de uma finalidade específica, que é o ad hoc, você tem uma lógica de que, cara, não é importante quem é o chefe, o importante é resolver a situação, é importante é inovar naquilo, o importante é responder de uma forma diferente ou de uma forma inovadora a algo que não foi respondido ainda. Então, você não tem essa coisa da unidade de comando muito resolvida. Você tem o que eles chamavam ali de power to experts, que a gente viu também na burocracia profissional, é que o cara que opera é o cara que tem um certo poder sobre si mesmo, sobre aquilo que ele vai decidir, sobre a situação como um todo. Só que, diferente da burocracia profissional, que o cara pega aquele conhecimento e tenta colocar dentro da caixinha do que ele já conhece, que é aquela lógica do pigeonholing, que a gente falou na semana passada, eu acho, em algum dia lá. Aqui é assim, a gente não tem caixinha, a gente tem que... não é que não existe conhecimento prioritário, não é que não existe treinamento, não é que não exista um conhecimento, uma expertise, mas é assim, a gente sabe coisas, só a gente não sabe a resposta. E a lógica da burocracia profissional é assim, a gente sabe muitas coisas e quando vem uma coisa nova, a gente tenta montar isso numa resposta mais ou menos conhecida, que é diferente, então, da adocracia. Então, obviamente, a questão aqui do conhecimento e das habilidades são usadas para construir novas coisas e não necessariamente responder de uma forma que a gente já esperava do que tinha. É uma estrutura matricial formada, então, sempre matricial, é sempre funcional e de mercado ao mesmo tempo, vocês já sabem disso. Mutual adjustment, ajustamento mútuo, obviamente, é que é mais importante porque a gente precisa manter isso. Mecanismo de interligação a rodo, porque você precisa tentar manter a conexão, né? A amarração entre as coisas para o projeto acontecer. O processo de decisão, ele é super dividido, né? Então, assim, justamente porque você está com projetos ou coisas específicas sendo resolvidas, o poder de decisão nunca está centrado num cara só, ele vai mudando de acordo com a necessidade. E aí ele vai falar aqui sobre 2 tipos de adocracia. E aí aqui pode ser importante a gente dar uma paradinha e tentar entender. Então ele vai falar, olha, na verdade, existem 2 tipos de adocracia. Uma que é a operacional e a outra que ela é administrativa. Então, o que acontece? A adocracia operacional, ela tem como característica operar além de pensar, digamos assim. Então, ela tem um núcleo operacional que normalmente ele não tem característica de adocracia. Você tem toda essa formulação, etc., nesse processo assim de pensar as coisas e tal, não sei o que lá.
Só que o núcleo operacional, que daí estaria embaixo, deixa eu ver se esse desenho aqui ajuda, ele é mais formalizado. Então, assim, esse povo aqui em cima, que é a parte principal da organização, eles são os caras da adocracia de fato, eles que decidem, eles que pensam de forma inovadora, etc. e tal. E aí você tem um núcleo operacional, para o caso da adocracia operacional, que ele não segue o modelo da adocracia. Esse é o modelo que funciona assim mais como uma burocracia mecanizada. Então você tem daí ali uma coisa bem mais estruturadinha, respondendo aquilo que a adocracia, a parte adocrática da organização resolve. E você tem a adocracia administrativa, que ela tem essa lógica frequentemente, inclusive, até terceirizar essa parte do núcleo operacional. Então, o que acontece é que... deixa eu ver aqui o próximo. Aqui. Se você pensar numa lógica de estratégia daí para a organização adocrática, você não tem uma coisa muito organizada como você tem nas anteriores, que o núcleo, a cúpula estratégica tem bastante característica de ser os caras que definem o que vai fazer. Então aqui você não tem uma coisa muito assim, não, só o CEO pode definir, só o cara que está lá em cima pode definir. Ele, no caso de estratégia para as adocracias, ela está muito espalhada por todo mundo. Porque como vocês estão pensando em coisas que têm que ser necessariamente inovadoras, você está numa situação extremamente orgânica, você está operando num ambiente que é bastante complexo, bastante dinâmico, você não tem como dizer que não só fulano de tal ou só essa área da organização define a estratégia. Então, é uma estratégia que ela se dissipa na organização como um todo. E aí, o que acontece? Você não tem essa dicotomia que a gente tinha antes, né? Do cara pensante e dos caras executantes, que é uma característica de quando você vai olhar, por exemplo, quando os caras começam a falar lá, Taylor e Fayol e esse povo todo começam a falar de administração científica, que existe um cara que é o administrativo, ou uns caras que são administrativos, e tem o pessoal que só opera, então tem uma certa divisão entre quem opera e quem pensa. Então isso é uma característica muito forte desse momento que a gente vinha trazendo, né, desse momento de administração científica, dizendo assim, não, a administração precisa ser organizada assim, assim, assado, o cara tem que ter uma estratégia, daí o cara faz o planejamento, ele pensa, não sei o quê, aí depois ele vem e implementa, aí o pessoal da base simplesmente executa aquilo que ele definiu, etc. Então isso faz muito sentido para uma burocracia. Não faz sentido para uma adocracia. Por quê? Porque se você não tem um local específico de onde se formula a estratégia e não tem um local específico onde você desempenha a estratégia, não faz o menor sentido você dizer que existe essa coisa implementação e criação, ou formulação e implementação da estratégia. Então as coisas são meio que vão acontecendo meio juntas. A gente vai pensando, vai resolvendo, vai decidindo, a gente vai chegar em tal resultado, mas então não é necessariamente o chefe da organização que decidiu, pode ter sido feito num processo bastante não desorganizado, mas bastante espalhado na organização. E uma coisa também importante é que, se você pensar em lógica aí de planejamento de ação, que é aquele processo onde você decide os processos pelo qual a organização vai chegar no resultado, você perde toda a flexibilidade e aí você perde, por conta de não ter flexibilidade, criatividade. Então também não é algo que funciona bem para a adocracia. Você não pode dizer para uma organização que tem essa característica o que ela deve fazer e como ela deve fazer, porque quando você diz como e o processo deve ser feito, você impede que outras coisas sejam consideradas. Então você bota a coisa dentro da caixinha. E a partir do momento que você coloca uma caixinha em torno disso, você não tem mais a característica de flexibilidade e de criatividade.
Então é isso. Você ainda tem, obviamente, um núcleo estratégico, você, né, um ápice estratégico, acho que a gente falava em português, sei lá. Então, assim, ele não tem uma formulação explícita, mas ainda assim tem a sua presença lá e ele faz alguma escolha estratégica. Então, a estratégia não é necessariamente formulada por esses caras, mas eles têm alguma capacidade de decidir se sim ou se não. Então, a gente vai falando aí de escolha estratégica e não de definição da estratégia. E aí, os gerentes, eles funcionam muito como mecanismos de interligação ou como instrumentos de interligação, principalmente com os clientes, para fazer essa ligação entre o que está rolando para dentro da organização e o que está, como que isso vai ser comunicado para aqueles clientes que estão fazendo negócio com aquela organização. Então, você tem uma característica aí de mecanismo de interligação. Então, o que acontece é que é um tipo de estrutura que gosta de um ambiente dinâmico e um ambiente complexo ao mesmo tempo. Então, aquilo que é o mais difícil, entre aspas, porque é o menos previsível de todos, que é extremamente dinâmico e extremamente complexo, funciona muito bem com adocracias. E elas têm uma característica de ser extremamente orgânicas e extremamente descentralizadas. Agora, qual que é a situação que vocês têm que pensar? Difícil manter uma adocracia para sempre. Existe uma certa tendência das adocracias burocratizarem com o tempo, porque elas começam a crescer. Então, você então, em termos de idade ali, ela vai ficando mais velha e você tem a coisa de ela começar a ficar um pouco maior. E, às vezes, quando ela vai ficando um pouco maior, ela tende a burocratizar de alguma forma. O que é interessante é que... deixa eu ver se está aqui em algum lugar. Issues está aqui, ó. Uma coisa que é interessante é que se a gente pensasse na característica da adocracia que tem essa lógica de ter os caras experts, de você ter o poder na mão desses caras, que é muito parecido com a burocracia profissional, a gente tenderia a pensar, bom, então já que ela tende a burocratizar, provavelmente ela burocratizaria profissionalmente. E não é o que acontece. Em geral, o que acontece é que ela fica muito mais mecânica do que profissional, embora você tenha essa lógica dos experts, etc. Justamente porque ela começa a ficar grande demais, e aí você precisa estruturar de alguma forma, e aí você vai tentando organizar a questão vai tentando padronizar de alguma forma. Então é comum, por exemplo, você ter lá uma agência de publicidade que costuma ser uma adocracia na sua essência. Se ela começa a ficar grande demais, ela burocratiza de alguma forma porque ela precisa manter um controle mais organizado sobre aquilo que ela faz. E aí ela, como organização, ela vira uma burocracia com pequenas divisões ou pequenos setores da organização que funcionam de uma forma um pouco mais orgânica, de uma forma um pouco mais menos estruturada, um pouco mais inovadora e etc. Mas a estrutura como um todo já não dá mais conta disso. A estrutura como um todo é uma burocracia e aí com pedaços dela que funcionam um pouco mais soft, assim, mais leve, que é o que aconteceu com essas grandes empresas de publicidade que atendem grandes corporações, né? Tipo, a gente tem até ali no bloco... Eu não me lembro qual que é o bloco. Na verdade, acho que nem é nosso. É lá na Universidade Positivo. No bloco de publicidade dos caras, eles têm uma sala lá que é o nome do cara que super foi premiado lá. Pai, eu não lembro o nome do cara.
mas ele é um publicitário super premiado, super, né? Ele fez a propaganda da Antártica, depois ele fez a propaganda da Parmalat, todas as propagandas que viraram chiclete no Brasil foi o cara que fez. E, claro, né, virou uma super agência de publicidade, não era mais uma agencinha de publicidade, era uma indústria da publicidade. E aí o que acontece? Você perde essa lógica de uma coisa menor, mais orgânica, etc., vira uma burocracia com pedaços dela funcionando de uma forma mais inovadora, mas a estrutura como um todo não é mais uma adocracia. Então, é uma tendência de você ter esse tipo de situação para as adocracias, com tempo e tamanho. Aí algumas condições aqui para a gente ter a adocracia, né? Como eu falei para vocês. O ambiente dinâmico e complexo, então você tem uma estrutura orgânica e bastante descentralizada. Ela burocratiza com o tempo, ela tende a burocratizar com o tempo, não é uma obrigação, mas é a tendência de acontecer. O sistema tecnológico é bastante sofisticado e muitas vezes automatizado, então você tem uma coisa assim que não depende muito daí de pessoas. E, assim, bastante organização quer ser uma adocracia porque ela tem essa característica, né, muito mais solta, muito menos estruturada do chefe, quem manda, quem desmanda, quem assina, e menos caixinha, menos... Então, é uma estrutura que as organizações, ou algumas organizações, pensam, cara, que lindo isso, né? Que coisa mais democrática, que coisa mais, assim, legal, né? Assim, é o tipo de organização que você pensa que tem as paredes coloridas e tem o puff para você ficar durante o dia de trabalho. Então, porque ela inspira esse tipo de coisa. Mas não é o fato de ser uma coisa que, assim, ela tem essa característica de beleza, né? Dessa coisa quase estética, assim, de você dizer, porra, que lindo essa organização, que as organizações conseguem ter esse tipo de estrutura. E aí, assim, ele tem alguns nomes aqui falando, olha, você pode ter algumas adocracias que têm algumas características diferentes aqui entre elas. Mas isso aqui são mais, assim, formas de você analisar de que uma adocracia não precisa necessariamente ser na sua forma extremamente pura da coisa. Então, é meio que para pensar assim, olha, existem formas diferentes de ser uma adocracia. Não é exatamente um negócio que vocês precisam decorar. Algumas questões aí para a gente falar sobre a adocracia. Ela é uma forma nova. Então, se o cara pensou nisso nos anos 70, a gente não teve tempo ainda para ver o que acontece de fato numa adocracia. Quais os tipos graves de problemas que você pode ter, quais as situações que você deveria prever, quais as questões que podem ser importantes aí para entender a adocracia, porque ela é relativamente uma estrutura bastante nova. Então, careceria de mais tempo aí e com organizações que passassem por esse processo por mais tempo para a gente entender mais coisas que podem acontecer em torno dela. Você pode ter bastante problema de ambiguidade, ineficiência, confusão e conflito. Justamente porque é o seguinte, né, gente? Não tem um cara que manda. Então, como não tem um cara que manda, é aquela coisa, não, eu acho isso, eu acho aquilo, eu acho aquele outro. Você tem um monte de gente extremamente inteligente e extremamente competente e que não necessariamente chegam a alguma determinada conclusão ou que frequentemente fazem coisas paralelas e ou até ambíguas, porque você não tem um cara dizendo assim, chega, pessoal, é isso aí, acabou e tal. Porque justamente porque você tem essa característica aí de descentralização. Que nem toda estrutura pode ser uma adocracia, que é óbvio, né? Isso é fácil de entender. E uma coisa bem importante da adocracia é que, essa última frase aqui é super importante, a adocracia não é competente fazendo coisas comuns ou coisas ordinárias. Ela é para coisas extraordinárias.
Se você sabe o que deve ser feito, se você sabe a resposta, se você já tem uma caixinha delimitada, se você tem um conhecimento já específico para determinada coisa, você já sabe qual que é a máquina que tem que usar, você já sabe qual que é o processo que tem que ser feito. Se você tem alguma característica disso, a adocracia não é uma boa ideia. Por quê? Porque a adocracia serve justamente para pensar aquilo que não foi pensado. A adocracia serve para fazer aquilo que ainda não fizeram. Então, ela tem essa característica de inovação e de algo que não foi ainda respondido. Se você já sabe o que tem que ser feito, não faz sentido ter uma adocracia. Porque aí é o seguinte, vai ter um monte de gente lá dando um monte de ideia, um monte de gente super inteligente, bastante gente cara, né? Porque você tem que ter muito especialista, você tem que ter essa característica da expertise. E aí, para você fazer o mesmo que o outro já está fazendo, não faz o menor sentido. Então, isso é óbvio que você tem que se considerar. Outro problema, entre aspas, da adocracia é que as pessoas têm que se falar, né? Então, se o nosso mecanismo de coordenação principal é o ajustamento mútuo, é óbvio que a gente tem uma questão aí de comunicação. Então, você tem que fazer as pessoas se comunicarem entre elas. E você tem isso, tem uma característica aí que isso torna as coisas bastante caras, porque você tem que dar condições e manter esse fluxo acontecendo. E aí a gente tem uma questão aí que a gente tem até de respostas sobre trabalho em equipe, né? Que a gente sabe que quando a gente agrupa pessoas para resolver determinadas coisas, você tem um tempo ali para a coisa se acertar, para todo mundo entender qual que é o papel de cada um, para todo mundo entender quem está indo para onde, para todo mundo entender qual que é o objetivo que está tentando se chegar ali. Então, numa lógica aí de curva de aprendizagem, a adocracia está sempre no começo das coisas, então ela está sempre tentando se reinventar, dar respostas novas, pegar situações que são diferentes daquilo que já se tinha. Então, o processo é bastante caro, porque você tem um momento ali que você tem que pensar muito antes de conseguir executar determinada coisa. E aí, aquele negócio que a gente estava conversando um pouquinho antes, que a tendência, conforme o tempo passa e se você começa a ficar grande demais, existe uma certa tendência de você virar uma burocracia e não se manter como uma adocracia forever and ever. Amém. E acabou a adocracia. Falei para vocês que antes das 10h30 eu terminava o troço todo. A bênção, gente, é o seguinte, a gente faz a coisa bonitinha antes, a gente toma mais tempo nos capítulos anteriores, e aí chega nessa parte aí de colocar nome das estruturas, fica fácil, porque vocês simplesmente já sabem, vocês já sabem o que é uma estrutura matricial, vocês já sabem o que são os mecanismos de coordenação, vocês já sabem o que é uma padronização, vocês já sabem as coisas tudo. Então, é simplesmente juntar as peças. Beleza, senhores? Então, terminamos. As 5 grandes estruturas básicas. Assim, o último capítulo do livro fala Beyond the Five, eu acho que é o nome do capítulo. Beyond Five, que é assim, tá, existem outras estruturas para a gente considerar, sim, mas uma mistura de uma com a outra, provavelmente, mas a questão essas 5 dão bastante conta do que, assim, 96%, 98% das organizações que a gente tem. Pode existir alguma coisa assim um pouco diferente? Provavelmente, mas tem necessidade de a gente ter mais nomes e mais coisas para entender isso? Não tem necessidade. Então é isso que vai falar daí o último capítulo, que é o Beyond Five. Então a gente termina aqui a estrutura simples, burocracia mecanizada, burocracia profissional, divisionalizada e adocracia. Certo, senhores? O Christian, que vai fazer a videoaula depois. O Felipe Bonato tá ali, tipo... Deu boa. O Christian vai fazer
o resumo daí da aula para entregar depois, né, Christian? Isso aí, professor, daí ganha uns décimos na prova, Com não? certeza, Christian, com certeza. Tipo, tá passado praticamente, né? Isso aí agora já é só uma questão aí agora de estabilizar o negócio. Vai ser parecida que nem a outra? Tipo, vai ser umas questões assim ou vai ser diferente?